Oi, gente querida, meus queridos. É um prazer estar aqui com Lamartine, meu amor, com vocês, para a gente falar de um assunto tão importante, que é sobre o Espírito Santo, o Deus conosco. Né? Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e ele cumpre essa promessa através do seu Espírito. E é muito importante que saibamos que Deus está conosco através do seu Espírito, todo o tempo, em todo lugar. Isso nos traz muita alegria, isso nos traz muito consolo, isso nos traz ousadia e tantas outras coisas que provêm do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, assunto que nós vamos falar hoje. Olha, estou vendo aqui o Paulo Cacetari como novo membro. Ei, Paulinho, tudo bem? O Paulinho foi meu aluno no início do meu ministério, gente. Eu era ainda bem jovenzinho, ele também, olha, ele tinha cabelo, ele agora está carequinha, né? Como eu. Seja bem-vindo, viu, Paulinho? E ele ainda é membro da IA Church, né? Então é ovelha, mas que prazer ver você aqui fazendo parte agora do curso de teologia. Gente, tá chegando, quinta-feira começa o curso de escatologia, vai ser sensacional. Já gravei 2 aulas, amanhã eu gravo mais 2, mas o curso tá sensacional. No final, todo mundo vai poder fazer live, todo mundo vai poder defender a posição, vai ser simplesmente maravilhoso. Olha, a Brenda está perguntando quantos anos a Lilian tem. É bom, eu faço 60, ela deve estar imaginando, ela deve ter uns 50. Agora, eu não sei se eu vou denunciar a idade dela ou se ela mesmo vai denunciar. Eu tenho 59 anos e vou fazer 60 anos em agosto. 3 de agosto. Eu sou 3 de maio e ela é 3 de agosto. Só que, óbvio, que ela aparenta muito mais jovem e nunca fez uma plástica, viu, gente? Não, sem nunca. plástica. Nenhuma, olha, no corpo inteiro. A mulher tem alguns recursos que ajudam, né? Hoje eu acabei de tingir meu cabelo, ó. Lamartine mostra os cabelos dele brancos, né? Mas o meu tá agora retocado, foi feito hoje, então a gente rejuvenesce um pouco mais. Não, mas a genética também da Lilian é sensacional. A minha mãe tem... A Lilian tem 87 anos, não tem uma ruga, gente. Não, a minha mãe, o pai. Não, seu pai não tem ruga, sua mãe é muito jovem também, mas quem não tem ruga nenhuma é ele. Eu acho que você puxou, acho que essa genética aí do colágeno, né? Você puxou dele. Eu acho que eu me pareço muito com uma irmã do meu pai. É, a tia Clara, sem dúvida. Hoje ela não vive mais, mas eu acho que eu pareço com ela. Tem gente que liga sempre na hora que não pode. Não, agora não pode ligar, gente. Nós estamos fazendo uma campanha de 7 semanas, toda terça-feira, nesse horário, para nós aprendermos um pouco sobre o Espírito Santo, que tem teólogos que dizem que é a pessoa de Deus mais incompreendida. E é engraçado, porque nós estamos vivendo na era do Espírito Santo e a gente precisa conhecer o Espírito Santo. Eu mesmo pus um desafio para mim, de conhecer mais o Espírito Santo nesse tempo. E a gente sabe que depois da Páscoa, contando 50 dias, acontece a festa de Pentecostes para o judeu. E foi nessa festa que o Espírito Santo desceu, inaugurando a era da igreja. Então, a gente precisa aprender, né? Precisa conhecer mais do Espírito Santo. Nós estamos num movimento. Eu estou pregando no meu culto às 8h30 de domingo na IA Church sobre Atos, né? Dos apóstolos, do Espírito Santo, atos de fé, atos de generosidade. Vou estar pregando essa série no YouTube da IA Church, toda segunda-feira, às 8 horas, está saindo um vídeo de estudo do pastor José Luiz sobre o Espírito Santo, e eu e o Lamartine estamos fazendo essa live, que é uma live de palavra e oração. Toda terça-feira, a 12:05, gente. Antes da gente começar,
Eu quero saudar aqui o Tiago Sil, nossa ovelha querida também. Ele está dizendo: nós envelhecemos bem mais rápido mesmo, pastor. Sou bem mais novo que a Amanda, é verdade. Mas mesmo assim, todo mundo fala que pareço mais velho. É, gente, não tem jeito. Nós envelhecemos mais mesmo. Viu? A mulherada toma formol, sei lá, viu? A Ive também está aqui, chegando. Oi. Está dando oi, o Fábio Jimenez, a Joana Célia, a Cristiane Nascimento, Maria Cristina. Bom, gente, eu queria pedir, antes da gente começar, vamos já começar a falar sobre Gálatas, capítulo 5, né? Mas eu queria pedir para todo mundo chamar pelo menos 3 pessoas para essa live aqui, gente, porque eu não sei o que acontece, mas o YouTube, ele não é assim tão assim afeito a ajudar, né, a enviar as mensagens dos crentes. Então, se ele não envia, a gente envia, né? Então, por favor, vamos lá, chama 3 pessoas, fala, pastor e pastora Lili Lamartine estão no YouTube, ao vivo, falando sobre o Espírito Santo. Aliás, hoje, gente, eu fiz uma live, Lília, você nem sabe, né, porque você estava pintando o cabelo. Eu fiz uma live, era que 10 e pouquinho, que eu queria chamar o pessoal para cá, fiz lá no Instagram. Mas comecei a louvar ali no piano, e Deus me encheu, me deu uma alegria tão poderosa. E entrou até uma pessoa falando em francês. Que legal! Eu não sei quem mandou para ela, sei que ela estava lá e ela tentava falar comigo em português, mas não sabia escrever, escrevia tudo em francês. Aí eu falei com ela em francês, já preguei para ela em francês. Foi muito legal. Foi um Pentecostes, né? Foi o Pentecoste, gente. Eu estou muito alegre, porque o Espírito Santo me encheu naquele breve momento ali de 30, 40 minutos. Eu adorei ao Senhor. Então, estou muito animado, gente, para fazer essa live aqui. Amém? Eu também, amém. Querida, deixa eu fazer uma pergunta para você. Faz. Qual é a importância? Porque o Espírito Santo, todo mundo foca muito na questão dos dons, e eles são muito importantes, né? O Espírito Santo nos dá dons, e os dons são, de fato, um instrumento, uma ferramenta poderosa para a gente, né, arrebentar com tudo o império das trevas e tudo mais. Mas, e qual a importância do fruto do Espírito? Porque Gálatas 5 compara tanto a obra da carne quanto o fruto do Espírito. Fala um pouquinho primeiro da diferença entre essas duas coisas. Obra da carne e fruto do Espírito. Como é isso? Então, eu creio que quando se fala nos dons, fala da instrumentalidade que o Espírito Santo nos dá. São ferramentas para servir bem o corpo de Cristo e estabelecer o reino de Deus na terra. Mas quando se fala do fruto do Espírito Santo, o fruto muda o nosso caráter, muda as nossas ações e reações, e muda o nosso interior e muda, né, a maneira como agimos em consequência da mudança interior. Porque a palavra de Deus diz aqui em Gálatas que existe dois movimentos, duas forças que acontecem, né, na nossa vida, no nosso interior, que se lutam, né, um contra o outro, que é a carne, a vontade do eu, e o Espírito Santo em nós, querendo cumprir a vontade de Deus. E a gente sabe que a carne é dominada pelo pecado. Desde que Adão e Eva caíram e pecaram, não é? Nós já nascemos com a tendência para o pecado. E assim que tomamos consciência do certo e do errado, a nossa tendência é sempre fazer o errado e não o certo. Mas quando nós conhecemos a Jesus através, né, da fé e aceitamos o seu sacrifício, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí acontece duas naturezas em nós, e duas lutas. A natureza da carne, que quer fazer o bem, mas muitas vezes não consegue, porque ela é inclinada para o pecado, e o Espírito Santo que habita em nós, que nos auxilia a cumprir a vontade de Deus, portanto, agir e reagir segundo a vontade e o propósito de Deus. Muito bom. Eu vou fazer uma outra pergunta importante agora, mas antes quero saudar a Kátia Sati,
nova membro aqui do curso de teologia, Pati Joa também, e a Janaína Jana. Gente, começa quinta-feira, se você não fez ainda a sua inscrição, vai lá, vai ser simplesmente extraordinário, todo mundo vai aprender, eu vou ter muitos alunos. Meu Deus, tem alguém cortando uma grama aqui perto, bem na hora da nossa live, deixa eu fechar aqui. Gente, nós moramos numa casa, num condomínio, e olha, o pessoal aqui tem jardim, tem esse barulho de jardineiro quase o tempo todo, né, lá? É quase todo dia. Eu, para gravar, tem que ser antes das 7 da manhã. Aí eu já faço a oração da manhã e já gravo, porque vou te falar, viu? Então, gente, olha, quinta-feira começa às 2 horas da tarde, 14 horas, a primeira aula do novo módulo de escatologia. Vocês não podem perder, que vai ser tremendo. Gente, eu fiz o curso básico de teologia no seminário, mas esse que eu estou fazendo agora com o Lamartine, sou membro, né? Também lá do canal dele. Olha, é exatamente, eu acho que é até melhor do que os seminários que a gente conhece por aí. De escatologia, modéstia à parte, não tem melhor. De escatologia está no top. Aliás, assim, eu estou aprofundando muito, e você sabe que eu sou um estudioso, e eu estou amando compartilhar os meus conhecimentos com as pessoas. E depois é o seguinte, em setembro nós vamos ter um encontro de todo mundo, os alunos, presencialmente. Em nome de Jesus, vamos estar juntos aí. Mas, bem, amém. Eu queria te fazer uma pergunta. Você definiu muito bem a diferença aí dos dons e do fruto. Para mim, fica claro que os dons são capacitações. Isso. E o fruto é uma transformação do caráter. Isso, interior. Muda o caráter da pessoa, não é isso? Porque aí ela passa a ser uma pessoa melhor. A pergunta que eu quero fazer, eu me lembro, quando eu estava no seminário, eu estudei no seminário Palavra Viva. Palavra da Vida. Palavra da Vida, e eles eram bem tradicionais, eles não acreditavam nos dons Espírito e tal. Eu me lembro que quando eu fiz a matéria do Espírito Santo, pneumatologia, eu também. Eu fui o único a defender a existência dos dons. Gente. Todo mundo, inclusive o professor, foi contra. Então, teve um debate, né? O dia que eu fui apresentar a minha tese, eu fui cravado de perguntas pela classe inteira, inclusive pelo professor, defendendo a existência dos dons ainda hoje, né? E aí, no final, ele chegou e falou para mim, olha, não concordo com você, mas vou te dar 10, porque você defendeu bem demais. Aí eu falei, meu professor, se eu estou errado, como é que o senhor pode me dar 10? Ele não conseguiu me explicar muito bem, mas um dos argumentos que eles usavam era o seguinte, olha, tem tantas pessoas que falam em línguas e que são pessoas que estão na carne, que não têm uma vida santa. Você não acha que isso é uma evidência de que os dons que eles têm são na carne? Aí eu peguei e falei assim, mas então todas as pessoas que não falam em línguas e não usam os dons espirituais estão na carne? Também não é uma evidência de que uma pessoa que está na carne não pode ter os dons? Aí ele ficou daquele jeito, né? A conclusão que eu chego é o seguinte, a pessoa pode até ter os dons. Ter os dons, mas ainda não ter sido ainda profundamente transformada pelo fruto do Espírito, pela obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque... Então, eu queria te perguntar, você concorda com essa premissa, né, de que a gente pode ver pessoas que já falam línguas, que são novas convertidas, que já têm os dons? E eu queria te perguntar, por que Deus dá dons para pessoas, às vezes, que nem foram tão transformadas? Eu creio que receber os dons depende da busca e da fé. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que buscar com zelo os dons espirituais. Quem busca com zelo, recebe. E já o fruto do Espírito é uma obra de transformação que também existe busca, mas existe também sacrifício. Porque você tem que mortificar a sua carne, né?
para poder dar o domínio da sua vida para o Espírito Santo. Lá em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são, aí diz todas as obras da carne, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, respondendo à sua pergunta, aquele que busca o dom, recebe o dom. Mas aquele que quer ser dominado pelo Espírito Santo precisa mortificar a sua carne e dar o domínio para o Espírito Santo. Por isso que muita gente carnal, às vezes, recebe o dom, né? Porque busca o dom. Então, na verdade, a gente precisa ter as duas coisas, né? Tem que ter as duas coisas. Porque o fruto do Espírito sem os dons faz com que a pessoa ela tenha que lutar muito na força do braço para enfrentar o poder das trevas. Quando os dons, ele te dá aquela capacitação maravilhosa, né? Você tem uma palavra de conhecimento, você tem discernimento do Espírito, você tem fala em línguas estranhas que edifica ao seu próprio espírito. Agora, já o fruto do Espírito é o que faz o seu caráter ser transformado e se parecer mais com Jesus Cristo, não é isso? Deixa eu só contar aqui a Cássia de Oliveira, o Rodrigo Balaca, o Iago Lucena, o Iago entrou agora só, né? E a Liviane Silva Pereira, todos novos membros aqui do curso de teologia, já vão entrar pegando o curso de escatologia. Gente, aproveita e vai fazendo como eles. Vai se inscrevendo aí, gente, porque quinta-feira começa, em nome de Jesus. Então, fala um pouco mais sobre isso. Eu queria trazer um desafio para todos vocês que estão aqui conosco, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você produza o fruto do Espírito Santo. Porque Jesus, ele não começou o seu ministério enquanto ele não foi, né, cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz poder. Não só poder para realizar, como poder para ser. Né? Jesus Cristo, ele amou porque ele foi até a cruz. Porque ele estava cheio do Espírito Santo, a ponto de amar, nos amar, né? E se entregar por nós. Como diz a palavra, que Deus nos amou primeiro e Jesus nos amou a ponto de sacrificar. Quando Jesus disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A gente sabe que na lei já existia esse mandamento de amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Mas aqui Jesus dá um novo mandamento. Por que um novo mandamento? Porque a medida de amor agora era a medida com que ele tinha nos amado. Porque na lei dizia assim, você ama o seu próximo, mas você odeia o seu inimigo. Agora Jesus disse não. Você vai até orar pelo seu inimigo. Né? É isso que Deus espera de nós. E Jesus fez isso, Jesus amou a todos. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu queria aproveitar esse gancho que você está falando. Outro dia eu vi o Cláudio Duarte falando uma coisa que, num primeiro momento, eu fiquei chocado, mas depois eu pensei e falei, puxa, é verdade. Ele diz assim, olha, a Bíblia diz que eu sou obrigado a amar todo mundo, até o meu inimigo, mas não tem que gostar dele. E é verdade, né? Porque, na verdade, a palavra que traduz, né, para o português gostar é a palavra grega para filéu. E filos é amigo, então é aquele amor de amizade. O que é o amigo? O amigo é aquela pessoa que você está junto, você curte estar com ele, vocês têm coisas em comum, às vezes até ficar junto sem falar nada, é bom estar com um amigo. Mas por que você tem um amor de amizade? Porque é recíproco. É verdade. Se uma pessoa só te pisa, você não gosta dela. Agora, o amor é diferente. O amor é, mesmo você não gostando dela, você age como a Bíblia diz. Amor é dar, amor é conceder, amor é perdoar. Então, o fruto do Espírito não é gostar, o fruto do Espírito é amor.
É verdade. E isso é uma decisão mais do que um sentimento. Eu acho que o gostar, Lilian, tem a ver com sentimento. É. Né? Por exemplo, gente, eu e a Lilian, a gente é um grude. É verdade. A gente que faz tudo junto, quer estar toda hora junto. Se eu estou na casa, eu fico, Lilian, Lilian, ela É está toda verdade. hora, quer saber o que eu estou. Mesmo quando a gente está trabalhando, né? É. Então eu amo estar do lado dela. Por isso que estou há 37 anos com ela feliz. Né? Ela me basta. Eu e a Lilian, a gente, sabe, fica bem só nós Curte. dois. A gente se Eu curte. amo estar com meus netos, com a minha filha, meu genro, com as vidas, com as pessoas. Eu adoro. É. Mas quando eu fico só com ela, eu estou muito bem. Então, além de amar a Lilian, eu gosto dela. Eu gosto demais da companhia dela. Mas amar é mais do que isso. Antes de você responder, Lilian, a Daniele Doblins está dizendo que você é a cara da Adriana Marangoni, que é a atriz que faz Sarai na novela. Eu não sei se foi ela que já falou isso para mim, mas eu já ouvi isso. Foi ela fala Gente, isso. isso é um baita elogio, porque aquela mulher é linda, vai. Vamos combinar. Aquela Sara. Mas você é linda, né? Então, tá tudo certo. Seja Gente, bem-vindo, falando Lima, nisso, ao novo deixa eu fazer um convite para as mulheres que estão aqui. Né? Algumas pessoas costumam me elogiar dizendo que eu sou uma pessoa elegante. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu agradeço o elogio. Lógico que é verdade, é super verdade. E eu tenho uma mentora nessa área que eu acompanho, que ela me ensina muito sobre etiqueta e protocolo. E hoje eu vou fazer uma live com ela às 20 horas no meu canal do Instagram. Então, eu queria convidar as mulheres para estarem lá. A gente sempre tenha, né, coisas a aprender, como comportar bem, né? A Lívia sempre foi chique, viu, gente? Sempre elegante, só que ela agora tá seguindo essa jovem senhora que ela falou que é muito boa e que hoje ela vai estar entrevistando no canal. A Lília está convidando essa moça para o canal do Instagram dela, então todo mundo participa. Mas, bem, fala então um pouco sobre essa coisa de gostar e de amar. Porque eu não sou obrigada a conviver com uma pessoa que pisa em mim todo o tempo. Sou? Não, porque Jesus mesmo diz, eu acho que foi Jesus, se for possível, tende paz com todos os homens. Ou seja, nós temos que buscar a paz, mas isso precisa ser um recíproco. E você, quando alguém te fizer alguma coisa contra você, você tem que perdoar para você liberar a pessoa e para você se liberar daquela pessoa, né? Então, o perdão é importante para isso. Mas amar é uma ação, você tem que agir bem para com aquela pessoa, mesmo que ela te faça mal. Porque Jesus disse: o ímpio corresponde o mal com o mal, corresponde o bem com o bem. Agora, aquele que crê no Senhor Deus, ele tem que responder o mal com o bem. Então, isso é amar. É quando alguém te fizer o mal, você pagar com o bem. Isso é amar. Agora, gostar é aquela coisa que o Lamartine falou, da empatia. É quando é possível você conviver com aquela pessoa, a despeito de você liberá-la, e perdão se ela fizer alguma coisa contra você, mas dá para restituir até a proximidade, porque é possível ter paz com ela, né? É possível caminhar com ela. Então, a diferença é essa. Um vai cheio de sentimento e o outro vai cheio de decisão. O gostar vai cheio de sentimento. E o amar vai... Pode juntar os dois, é maravilhoso, né? É, maravilhoso. No corpo de Cristo, por exemplo, a gente tem que ter os dois, né? Porque Paulo diz que a gente tem que ter os entranháveis afetos de misericórdia. Né? Olha, filha, amor, aqui a Vera Cabral está dizendo: pastora, conheci o seu canal ano passado. Pela graça de Deus, somos muito edificados. Jesus batizou minha filha Rebeca, de 9 anos, com o Espírito Santo e teve um arrebatamento. Glória a Deus! Lindo. Gente, a minha filha foi batizada com o Espírito Santo, ainda menina também. Lembra que a Érica falava em línguas lá? Bem pequenininha. Ela continua falando, né? Mas continua falando, mas começou bem pequena. Olha aqui, a Daniela está dizendo, muito elegante, super educada, maravilhosa.
Meu sonho de transformação pessoal. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O fruto do Espírito Santo, o primeiro é amor, tá bom? Porque sem amor, nada vale. Ó, toda lei e profeta se resume no amor. Quer dizer, Exatamente. tudo que foi escrito é voltado para o amor, né? Mas, em segundo lugar, o segundo fruto do Espírito é a alegria. E, gente, uma vida sem alegria não vale a pena, não é? Pessoas alegres têm esperança, pessoas alegres são gratas, pessoas alegres perdoam. Você já viu, vou dar um exemplo aqui, você já viu uma pessoa super alegre, né? Por exemplo, nasceu um filho primogênito, estava esperando, bebê nasceu perfeito, aquela coisinha linda, o camarada sai de lá e fala, eu quero matar. Não, ele sai de lá, ele quer dar flor, ele quer, né, comemorar. Então, o fruto do Espírito, ele só provoca mudanças para o bem das pessoas. Então, e aqui, Lilian, diz que o fruto do Espírito é alegria. Isso eu quero que você comente sobre isso, porque tem muita gente que pensa que a alegria, ela depende das coisas que você adquire no mundo. A alegria é daquilo que você compra, um presente que você ganhou, um carro novo, um apartamento, qualquer coisa que seja, a alegria, ela é passageira. Mas, se você tem a alegria do fruto do Espírito Santo, essa é permanente. A pastora Mariana Adams, esposa do Daniel, está mandando um super sticker, Deus abençoe. A Leila Cordeiro também está entrando aqui como nova membro, Deus abençoe. Obrigado, viu, Mariana? Beijo aí para você, para o Daniel e para o Rafa. Também, comenta sobre isso, sobre a importância da alegria. Porque tem muitos cristãos que estão tristes, Lilian, que estão abatidos, que estão com medo. Se o Espírito Santo está em nós e o seu fruto é alegria, você não crê que está faltando um pouco disso, dessa busca pela presença do Espírito Santo? Eu acho que aqui, para você ser alegre a despeito das circunstâncias, você tem que estar envolto no Espírito Santo. Você tem que entrar numa esfera que não é natural, que é sobrenatural, né? Você não deve usar os seus olhos carnais e olhar o que está acontecendo, mas tirar os olhos, né, das circunstâncias e olhar para Deus, para a sua palavra, para as suas promessas e se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, porque aí você é capaz de estar alegre em qualquer circunstância. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses preso numa cadeia, e quantas vezes ele falou, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Ou seja, como ele foi capaz de estar preso, né? E ele devia estar alegre, porque por que ele estava alegre? Para ele trazer essa mensagem, ele estava cheio dessa mensagem. Você não é capaz de falar alguma coisa que você não está cheio daquela verdade. Então, ele estava alegre a despeito das circunstâncias, porque ele sabia que ele estava cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, né? E a despeito, talvez, das limitações, A alegria, ela não depende das circunstâncias. Não, ela depende. Você pode até perder um ente querido e ter uma alegria espiritual, não é isso? Uma alegria interior que te faz, né? Que te traz força em qualquer circunstância, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que vem do alto, a alegria que vem do espírito, né? Que vem do seu interior. Ela te traz força. Muitas vezes ela é cheia de sentimento, outras vezes não. É uma convicção, um posicionamento que vai passar pelo sentimento, né? Mas não começa aí. Olha, eu quero desejar as boas-vindas para a Leila Cordeiro, nova membro do curso de teologia, e para a Lidiane também. E tem uma moça aqui, a Tata Santos, que está dizendo, paz do Senhor, se eu me inscrever como membro, terei acesso ao curso de teologia, quero muito fazer. Claro, querida. Sim. Como é que você faz? Ela está perguntando aqui. Aqui no meu canal do YouTube, Lamartine Pozella, dentro dos... Se você olhar para todos os meus vídeos, eles têm um link lá. Esse link que está escrito Seja Membro, né?
no curso de teologia. Você clica nesse link lá, vai abrir uma página, e nessa página você vai preencher as coisas que estão pedindo lá. E vai deixar um cartão de crédito. Imediatamente, quando for aprovado, se o seu cartão de crédito for aprovado, imediatamente você terá acesso a todas as aulas que já passaram, que são 8 aulas na área de hermenêutica, de técnicas de interpretar a Bíblia, e todas as que virão do Apocalipse, que começa quinta-feira, às 2 horas. Então, vai lá, Tatá, se você não está conseguindo, se inscreva pelo computador, que é mais fácil. Pede para alguém na tua casa, algum amigo que entenda mais de internet, para te ajudar. Aí, uma hora depois que você se inscrever, você vai sempre ter acesso a todas as aulas, tá? Isso, meu amor, não só para você, mas para todo mundo também. Eu quero convidar todos vocês, porque é o melhor curso de teologia, gente. Eu estou fazendo de uma maneira tão profunda e, ao mesmo tempo, explicativa, porque tudo agora vai ter gráficos para vocês visualizarem o que a gente está falando, né? Fala bem. Então, agora me veio uma coisa à mente, que eu creio que é do Espírito Santo. Aqui, quando descreve a obra da carne, nesse texto, fala muito sobre pecados de sexualidade. Prostituição, impureza, lascívia, né? Que são pecados de imoralidade sexual. E engraçado que quando fala do espírito, não fala nada na área de sexualidade, quando fala sobre a obra do espírito. Por quê? Porque, na verdade, quando você é cheio do Espírito Santo, é cheio de amor e de alegria, você automaticamente busca a santidade em Deus. Porque você entende o amor de Deus por você. E você é capaz de se amar e amar o outro. E aí você se livra, né, daqueles pecados, daquelas amarras, né, na vida sexual que muitas vezes, talvez na sua maioria das vezes, essas amarras, elas acontecem por falta até do sentimento verdadeiro de amor, do amor Sim, de Deus por você e do amor de você por você mesmo. Então, eu creio que hoje, nesse tempo, a Satanás está fazendo uma obra terrível de impureza sexual, até na vida dos crentes. E como vencer essa impureza sexual? Sendo cheio do Espírito através do seu amor. Porque o Espírito Santo, ele te dá poder para vencer a carne, né? Exatamente. A carne e o Espírito é uma luta que a gente vai ter até ser arrebatado ou morrer. Mas passando essa época, quando nós recebemos corpo glorificado, ninguém mais terá tentação. Mas até lá, as obras da carne são, sem dúvida alguma, a grande luta do crente. Então, quanto mais você se enche do Espírito, mais vazio você está de si mesmo. Quanto menos do Espírito, mais a carne domina. Tá, eu queria responder a pergunta aqui da Márcia Patrícia. Está dizendo que precisa de oração, o marido não consegue suportar os irmãos da igreja. O que eu faço além de orar? Nada, só orar. Porque se é um problema espiritual, se você brigar com ele por causa dos irmãos da igreja, aí que ele vai odiar os irmãos da igreja. É verdade. Então, você o ame, seja uma esposa que o honra, e dobra o joelho e repreende os demônios. Porque os demônios que estão fazendo isso, viu? É isso mesmo. Agora, talvez os irmãos também da igreja não são muito sábios, entendeu? Porque tem muito crente que não é sábio, viu, gente? Então, temos que tomar cuidado com isso também. Seja bem-vinda, viu, Elis, com o curso de Teologia 1. Bem, vamos continuar aqui no fruto do Espírito. Terceiro fruto que ele fala é paz. Uau! Paz também é uma outra coisa que todo mundo busca, né? É interessante, porque nós estamos vivendo num período de pandemia. Está todo mundo com medo, Lilian. Está todo mundo, sabe, morrendo de medo de ficar doente, morrendo de medo de ficar, né, pobre, de quebrar, morrendo de medo, né, de pegar o vírus. Hoje nós estamos vivendo debaixo disso. Agora a Bíblia diz que a paz que excede o entendimento, que não é uma coisa intelectual,
guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, a paz é aquela tranquilidade, aquela segurança que a gente tem através do poder do Espírito Santo, que faz com que a gente não tenha medo, né? Porque a Bíblia diz que o amor, no amor não há medo, e o perfeito amor lança fora todo medo. Isso. Você acha que a paz, ela é também um antídoto para o medo? Ela é um antídoto para a guerra, né? Porque paz, ela anula tudo, né? Se alguém vem querer brigar com você, você com a paz, você anula aquele espírito, né, de contenda. Se a pessoa está com medo, a paz também anula e vem aquela coisa gostosa. Fala um pouco dessa paz que o Espírito Santo dá. Então, Jesus, quando ele estava conversando com seus discípulos e os preparando para a sua partida, ele disse sobre isso, ele falou assim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque a paz de Jesus, ela tira o quê? O medo do seu coração. Não se atemorize, né? Então, a paz, ela tira o medo. Ela é antítese que fala? Antítese do medo. Quando você tem paz, é porque o medo foi embora. Então, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo não é um espírito de covardia ou de medo, mas é um espírito de poder, amor e moderação. Então, a paz que Deus nos dá, ela tira o medo do nosso coração. Por isso, se você está com medo, com ansiedade, o que você tem que fazer é ir na presença de Deus em oração e lançar, não é, todo aquele sentimento ruim e permitir que o Senhor te envolva e te encha com a sua presença para que você se liberte do medo. Porque todos nós, né, a nossa luta é na nossa alma, na nossa mente, Satanás lançando setas malignas de incredulidade, né, de temor, para que você seja, então, vencido por esses sentimentos tóxicos e você seja paralisado, você seja doente na sua alma, e o que Deus faz através do seu espírito é o contrário. Quando você busca a Deus e o seu espírito, ele te envolve, né, nessa esfera espiritual de paz, e você é capaz de sair dali e viver com tranquilidade. Bom, gente, eu quero dar as boas-vindas para Elis, para Meire Montello, para Márcia Batista, para Diana Designer, quem mais aqui? Para Gabriele Serrano, para Fabiana de Brito, para Carla Oliveira, todas essas pessoas, novos membros aqui do curso de teologia. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu acho que a gente poderia orar nesse sentido, né, Lá? Para que as pessoas sejam envolvidas com o Espírito do Senhor Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor derrama o seu amor nos nossos corações através do seu Espírito. Por isso, agora, Senhor Deus, eu te peço que o seu amor seja derramado e que todos nós possamos produzir o fruto do Espírito, tendo, Senhor Deus, a certeza da filiação que temos em Ti, e nos assegurando que nós temos um Deus que luta por nós, que está do nosso lado, que nos protege, Senhor Deus, de todo mal, que nos livra do mal, que nos faz caminhar, que nos ajuda à conquista, nos ajuda a ter uma vida plena e próspera. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer fé. Fé é um dos frutos, fé é fidelidade, que nós creiamos no Senhor Deus, que está sobre as nossas vidas, e que creiamos que o Senhor é galardoador, aquele que recompensa, Senhor Deus, a nossa fidelidade, a nossa fé. Por isso, Senhor Deus, eu te peço agora que nós tenhamos força para mortificar a carne, e, Senhor Deus, dar o domínio das nossas vidas para o Espírito Santo, porque Ele é que nos dá força para viver
e cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas. E a tua palavra diz que a tua Aleluia. vontade é boa, perfeita e agradável. Glória. Para vivermos uma boa vida, agradável e perfeita, nós precisamos estar, Senhor Deus, vivendo segundo a tua vontade, através do teu Espírito em Cristo Jesus. Gente, eu queria dizer para vocês que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Um dom, uma vez recebido, a pessoa nunca vai deixar de ter o dom. Mas o fruto do Espírito, ele depende do quanto você dá da sua vida para o Espírito. Ou seja, uma pessoa pode estar cheia do Espírito hoje, ter o fruto do Espírito hoje, amanhã não ter mais. Se ela parar de buscar a Deus, se ela parar de ler a palavra, se ela parar de se arrepender e buscar o Espírito Santo para ter, né, essa manifestação do fruto, os frutos simplesmente deixam de ser manifestos. Então, é muito importante que você entenda isso. Kelly de Holanda, seja bem-vinda, viu, ao curso de Teologia 1, a Ra2B também, nova membro, tá? Eu queria, inclusive, agora, aproveitar esse momento aqui. Gente, dia 3 de maio eu estou fazendo 60 anos de idade, gente. Oficialmente vou entrar na terceira idade. Meu sexagenário. Sexagenário. Gente, Bom, eu faço... gente, deixa eu falar. Posso brincar como eu brinco com você? Pode. Eu digo para ele que é o meu sexagenário. Vai me deixar com vergonha aqui. Beijo, te amo. Te amo também. Gente, então é o seguinte, segunda-feira, dia 3 de maio, às 7h30 da noite, aqui no meu YouTube, eu vou fazer uma live tanto para celebrar os meus 60 anos com vocês, eu queria que todo mundo tivesse. Põe na sua agenda, eu vou avisar bastante, mas o tema que eu vou trazer é o mundo pós-pandemia. O que eu posso dizer para vocês que eu estou pesquisando, eu estou lendo bastante, tá? Comprei alguns livros para saber o que de fato vai mudar, esse grande reset. Eu só posso dizer para vocês que eu estou estarrecido com as coisas que estão acontecendo. Vocês não podem perder, gente. Vocês precisam estar a par do que vai acontecer agora, né? Vocês sabem que... vou dar só uma palhinha para vocês. Vocês sabem que estão falando em mudar o antes de Cristo para antes do corona e depois do corona? Credo, coisa horrível. Que tem gente falando em fazer um marco em 2020 para começar, literalmente, tirar Jesus, né, da equação, né? E colocar o AC como antes do corona, DC depois do corona. Então, assim, tem muitas coisas. Isso são livros que estão falando, tá, gente? Então, eu vou trazer para vocês as mudanças na economia, no meio ambiente, na alimentação, no controle, tá? Coisas interessantíssimas. Na moeda, estão falando literalmente em acabar com a moeda papel. Já deu um spoiler aqui, mas não vou falar muito mais do que isso. Chega, não fala mais. Porque essa live tem que bombar, gente. Nós temos que bombardear o inimigo. Mas também eu quero ouvir as declarações de amor das minhas queridas ovelhas virtuais. E a Lília disse que vai fazer um bolinho depois para a gente cantar parabéns juntos, né? Vocês vão comer virtualmente, mas eu vou comer o bolo. Gente, olha, quinta-feira, às 14h está começando o curso de Teologia 1, tá? Olha, Rosângela Fraga dos Reis está dizendo: pastor, esta madrugada tive um sonho ruim e acordei com muitas dores nas pernas e queimando. Olha, repreenda, se isso foi meramente espiritual, vai passar. Se não passar, vai correndo fazer um teste de Covid, porque esse é um dos sintomas do Covid, viu? Dores na perna e queimação. Não brinca, não. Se continuar, ora, se passar, era espiritual. Mas se continuar, vai fazer o teste logo. Viu? Em nome de Jesus. Meu amor, você quer falar mais alguma coisa? Senão, vamos nos despedir dos nossos queridos aqui. Não, eu só queria agradecer ao Espírito Santo, porque quando a gente se propõe a buscá-lo, é incrível como ele se manifesta a nós. Então, eu queria desafiar você também
a buscar o Espírito Santo nesse tempo. Você está ouvindo tantas coisas sobre ele, e essa é a oportunidade de conhecê-lo. E como nós falamos hoje, se encher dele para que você possa produzir algo que venha dele, né? Que venha de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais do Espírito tivermos, mais parecidos com o Senhor nós seremos. Bem, que horas é a sua, como é que chama a sua live hoje no Instagram? Às Eu 20 estou colocando o horas. Instagram dela aqui, viu, gente? Ó, @Lilian Pozella. E o YouTube dela é igualzinho. Então, Isso. se não inscreveu no YouTube da Lilian, vai lá, se inscreva. E o Instagram dele é esse que está na tela aí, ó, @Lilian Pozella. E hoje ela vai receber, então, essa mulher Mariana Issa. que é isso para falar sobre etiqueta. É uma mineira que fala gostoso. Todo mineiro fala gostoso, Fala né? gostoso, é. Então, é isso, gente. Quero dizer que eu amo vocês muito, muito mesmo. Quero agradecer de todo o coração, todo o incentivo, encorajamento que vocês têm me dado, para a Lilian também, pelos testemunhos. A gente fica muito feliz, mas muito feliz, sabe, de ver o que Deus está fazendo através da nossa vida, do nosso ministério. Amém. E eu queria dizer que vocês vão me deixar muito felizes se vocês estiverem comigo na live de segunda-feira, às 7h30 da noite, né? E nessa live que eu vou falar do mundo pós-pandemia, mas vou celebrar também meus 60 anos de vida e agradecer a Deus junto com as pessoas que eu amo tanto, que me seguem e que compartilham meus vídeos, que estão comigo. Hoje vocês são parte da minha vida, gente. Hoje eu oro por vocês, eu falo com vocês muito e queria que todo mundo estivesse lá na segunda-feira comigo. Tá bom, gente? Amo muito vocês. Um beijo grande no coração de todos. Um beijo, Deus os abençoe. Até a próxima terça-feira e hoje à noite comigo. Um beijo. Beijo.